Quer aprender como fazer essa etiqueta linda para personalizar suas peças? Seja com o nome da sua cliente, com o nome de quem você quer presentear, com o seu nome. Eu vou te explicar direitinho nesse vídeo como fazer isso, todos os materiais que eu uso. Então vamos lá aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, a artesã por trás da Mobô Criativa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Desde que eu montei o meu ateliê, uma das perguntas que eu mais escuto é como que eu faço as minhas etiquetas. Eu vejo que isso gera muito interesse das pessoas e as artesãs sempre ficam curiosas para saber como é que eu faço as etiquetas. Então eu não podia deixar de trazer esse tutorial aqui no meu canal do YouTube. Então vamos fazer comigo? Para começar, a gente vai precisar de clichês. Os clichês são essas plaquinhas de metal que são usadas para estampar diferentes materiais. Pode ser couro, material sintético, até papel, borracha. Essa daqui, por exemplo, é da minha marca. Eu estampei ela com o símbolo da Mobô. A gente manda para uma clichêria, para uma loja especializada em clichês, e eles fazem o clichê no tamanho escolhido com a logo que você mandar. Além disso, essas clichêrias têm esse tipo de plaquinha, que são as placas alfabeto. Elas vêm assim, com uma parte onde você encaixa as letras. E aí você pode comprar as letras de diferentes tamanhos e de diferentes quantidades. Eu comprei um alfabeto bem completo. Eu tenho, por exemplo, 4 As, 4 Os. As letras mais comuns eu comprei repetidas. E as letras menos comuns eu tenho uma ou duas. Eu comprei essa caixinha aqui nessas lojas de R$1,99. Claro que ela não foi R$1,99, mas nesse tipo de lojinha. E eu fiz a marcação das letras. Tá vendo? Que eu escrevi as letrinhas aqui com uma caneta dessas de marcar plástico, para ficar mais fácil de eu encontrar aqui e montar o nome da cliente. Além disso, ela vem com esses parafusinhos que servem para colocar no início e no final da plaquinha e prender o alfabeto. Eu também tenho na minha uma plaquinha que serve para colocar entre uma palavra e outra, caso a gente queira fazer um nome composto. Essa minha aqui cabe, se eu não me engano, 13 letras. E ela tem mais ou menos 1 centímetro de largura, então as letrinhas são um pouquinho menores. Existem vários tamanhos, se você quiser um nome um pouquinho maior, um nome um pouquinho menor. Ela vem com essa chavinha, que é uma chavinha usada para desrosquear esse parafuso. Então, quando a gente gira, ele fica folgado, ó, você consegue mexer com esse parafuso aqui, ó, no meio da plaquinha, direcionar para um lado para o outro. Então, eu coloco meu parafuso aqui em uma das extremidades, aperto para ele não sair mais do lugar. E agora eu vou montar o nome. Então, eu já separei as minhas letrinhas aqui para colocar junto com vocês. Tô com um dos parafusos colocados, eu sempre gosto de pôr nessa posição. Então, eu deixo ele aqui pro meu lado esquerdo, e aí eu vou começar a colocar as letrinhas. O mais importante você observar é que tem que estar escrito ao contrário, porque isso aqui vai ser impresso ao contrário na peça. Então, a gente precisa colocar de forma espelhada. Eu começo pelas últimas letras até chegar na primeira letra do nome. Então, eu vou começar pelo A, é Julia, né? Então, eu vou colocar o A por último, depois o I, depois o L. Veja que o L fica na direção ao contrário também. A gente tem que colocar todas as letras, elas já são feitas ao contrário também para poder espelhar na peça. Julia. Giulia. É Giulia com G. Então, ó, fica desse jeito aqui. Tá vendo? Eu ainda coloco na frente de um espelho para ter certeza que eu não botei errado. Às vezes acontece, né? A gente tem que escrever o nome do jeito contrário, a gente não tá acostumado, então é sempre bom dar uma olhadinha e conferir. Depois eu coloco o outro parafuso, né? O parafuso do outro lado. Ó, encaixo ele aqui. E aí eu venho com a chavinha e rosqueio esse parafuso para apertar. Então, ó, vou apertar ele aqui. Agora, com os dois parafusinhos presos, ó, o nome tá super presinho aqui. E aí eu venho, esse parafuso, que é o parafuso da parte de cima, precisa encaixar aqui no meio do meu clichê. Então, vou virar para vocês verem. Essa chapa aqui é a chapa que esquenta, ela tem uma ligação na frente, um parafuso na frente, que é onde a gente vai apertar essa placa, e uma abertura aqui por baixo. Então, esse parafuso precisa entrar nessa abertura aqui de baixo. Eu vou colocar... Eu gosto de colocar nessa posição aqui, mas isso tanto faz, tá? Pode ser da sua preferência. Vou encaixar aqui embaixo, ó, nesse parafuso. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem.
Ó, ele fica assim, ó, bem posicionado no meio. E aí a gente vem com uma chavinha para prender o parafuso aqui da frente. Então, ó, quando eu rosqueio esse parafuso aqui, ele prende a chapinha no lugar. Ó, ficou presa lá no lugar. Agora sim, eu vou levar lá na tomada e vou aquecer, né? Vou ligar aqui o termostato para poder aquecer. Só depois que ela já tá todinha encaixada. Então, coloquei aqui a minha máquina na tomada e agora eu vou ligar aqui o termostato. Pode ver que acendeu a luzinha. Vou colocar então entre 100 e 150, aqui em 125, e vou esperar ela apagar a luz. Demora mais ou menos 1, 2 minutinhos. Pronto, então apagou a luz. Agora eu tenho que tomar bastante cuidado para não encostar, porque toda essa chapa aqui fica bem quente, então se encostar aqui vai queimar a mão. E aí o jeito que eu aprendi a fazer, que eu me adaptei melhor aqui, talvez não seja o melhor jeito, mas é o jeito que eu encontrei de deixar a etiqueta o mais reta possível, que é me agachando ao lado da máquina. Então eu agacho aqui, eu alinho meu montano, ó, ele tá no rolinho inteiro, eu alinho ele aqui embaixo e eu olho por baixo para deixar o mais alinhado, porque quando eu deixo meu olhar na direção, eu consigo ver se ela tá reta ou não. Então eu posiciono ali na frente, vou abaixando devagarzinho, para eu ver se ela tá realmente batendo onde eu queria. Pronto. Quando eu acho que tá no lugar, eu vou descer e contar os 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu conto assim de cabeça mesmo, sem medir no relógio. Já vou desligar ela aqui para ela ficar esfriando. Vou deixar minha máquina para lá. E ó, sai assim o nome. Vou mostrar ali na outra mesa. Pronto, aqui a luz é melhor para vocês verem, ó. Ficou desse jeito aqui, com o nome Júlia. Agora eu venho aqui com a base de corte. Eu gosto de usar essas reguinhas aqui. Essa aqui é de 15 por 15. E um cortador circular. Esses cortadores desse tipo. E aí eu alinho. Tá vendo que o nome, ele ficou um pouquinho tortinho? Dificilmente eu consigo deixar ele exatamente reto. Então o que eu vou fazer é cortar as bordas aqui para alinhar um pouquinho mais. Eu padronizei no meu ateliê deixar 1 centímetro para cada lado do nome. Então aqui vai sobrar um pouquinho, eu já vou cortar esse excesso. E aqui eu pelo menos 2 centímetros de largura. Vai depender do quão torto ele ficou. Às vezes o nome fica um pouquinho mais torto, eu preciso cortar um pouco mais. Às vezes ele já fica mais retinho e aí eu consigo cortar um pouco menos. Então eu vou colocar aqui. Eu já uso a minha própria régua para pegar o nome bem retinho, para deixar ele na linha. E aí eu faço o corte. Então, cortei com 1 centímetro para cada lado. Aqui. Ó, por enquanto eu cortei só os 2 lados. Então, tá vendo que ele ainda tá um pouquinho tortinho, em cima e embaixo. Mas nas laterais eu já deixei perpendicular. E agora eu venho alinhando aqui pelas laterais, para eu cortar o excesso em cima e embaixo e deixar o mais reto possível. Vou fazer isso. Nessa hora não adianta fazer correndo, tem que fazer com calma, para ficar bem retinho. Então, pronto. Ó, depois de cortar todas as bordinhas, ela ficou assim, ó, bem quadradinha e com o nome centralizado. Agora o que eu gosto de fazer é passar um isqueiro para selar essas partezinhas dessa camurcinha que a gente tem do outro lado do montano. Tá vendo que ela fica um pouquinho arrepiada aqui nas bordas? Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas eu sempre gosto de selar passando a parte azul do fogo, tá? Não a parte amarela, para não ficar com aquele aspecto de queimado. E eu passo aqui em toda a borda. Pronto. É um detalhezinho, mas ela já fica com o acabamento melhor, fica com as pontinhas todas seladas. Agora eu vou colocar na peça. Então eu começo marcando onde eu quero que a minha etiqueta fique. No caso dessa peça aqui, eu vou fazer uma necessaire flat. Eu vou colocar com 2 centímetros de distância da parte de cima. Eu sempre gosto de usar essa distância. Ah, um detalhe, aqui é opcional, mas eu normalmente corto os cantinhos da etiqueta, para ela não ficar tão quadrada.
É um cortezinho bem discreto, só realmente das pontinhas, mas eu faço isso em todas as minhas etiquetas e acho que ela fica mais delicada. Ó, fica assim, quando a gente corta as pontinhas. Então agora eu vou posicionar aqui com 2 centímetros da parte de cima da minha peça. Essa aqui vai ser, no caso, a frente da peça que eu separei. Ela tem 23 centímetros de largura. Então, a metade dela vai ser 11,5, que é bem aqui. Então, vou colocar a minha etiqueta aqui bem no meio. Escolher a posição dela. Ó, ela vai ficar nessa posição. Depois que eu escolhi, eu venho com a minha canetinha de marcar sintético e eu vou fazer uma marcação levantando os cantinhos, ó, porque eu não quero que fique essa marcação aparente no meu sintético. Então, eu tô marcando onde ela vai ficar, mas um pouquinho pra dentro dela, pra essa marcação ficar na parte interna. Ó, ficou bem discretinho. É uma marcação bem singela mesmo aqui, só pra eu saber onde tá. Por que que eu faço isso? Porque eu gosto de colar. Mesmo depois, se eu decidir passar a máquina para costurar essa etiqueta, a não ser que eu vá costurar ela inteira, mas eu não costumo fazer isso. Aqui no meu ateliê, ou eu costuro só um pedacinho de cada uma das bordas, ou eu coloco um rebite. Normalmente eu coloco o rebite. Quando a gente bota o rebite de um de cada lado, a parte do meio da etiqueta fica solta. Quando a gente bota o rebite assim, um de cada lado, essa parte do meio fica soltinha. E eu não gosto desse efeito. Conforme a gente vai mexendo a peça, ela parece que está descolando. Então eu sempre passo cola também, que essa cola vai garantir que ela fique no lugar. E eu gosto de usar cola de contato. Ela tá aqui no adoçante, que é o melhor jeito que a gente tem para armazenar essa cola de contato, para ficar com o biquinho menorzinho para aplicação. E aí eu aplico aqui nessa parte que eu marquei, na parte interna, da onde eu fiz a marcação ali. Pra quem não sabe, a cola de contato, ela é uma cola, não pode ser usada em tecido, tá, gente? Porque ela passa pro outro lado do tecido. Ela é aconselhada para usar, assim, materiais sintéticos. E ela cola nela mesma. Então, pra gente usar a cola de contato, a gente precisa passar nas duas superfícies que a gente quer colar. Porque ela precisa colar nela mesma. Então, ó, passei na etiqueta e passei aqui na peça. Essa cola precisa estar totalmente seca antes da gente unir as partes, porque senão ela não cola. Então, nesse momento que ela tá molhada, não adianta. Tem que esperar ela secar totalmente, para daí a gente poder colar. Então, vou deixar aqui elas uns minutinhos descansando para poder secar. Pronto, já secou minha cola, ó. Pode ver que eu colocando o dedo ela não cola mais. Então, agora sim eu vou posicionar aqui na marcação que eu fiz. Pra ter certeza, vou até colocar a régua de novo aqui, para ela ficar bem centralizada, bem no meio. Vou colocar ela aqui. Assim ela já tá presa, mas não tá bem presa. Então agora ainda vou colocar o rebite. Aí eu faço um furinho com esses furadores aqui, posiciono de cada lado. Eu faço de olho mesmo, antes eu media tudo, mas eu já faço tantas dessa que agora não precisa mais. Vou fazer aqui os furinhos, um furinho de cada um dos lados. Ainda tô sem nada, tá? A peça tá sem forro, sem nada, a gente faz isso antes. Caso seja, se vai fazer isso com um tecido, o ideal é fazer essa furação quando já tiver uma estrutura aqui atrás. É porque o próprio sintético, ele já vem com uma manta acoplada, né? Pode ser outro material, mas esse aqui é um sintético 08 com fundo em malha. Então essa malha já tá acoplada e eu consigo furar sem problemas, ele já vai dar estrutura. Mas caso seja tecido, eu recomendo que você coloque, faça seu matelaceiro, coloque sua estruturação e depois faça esse furinho aqui. E eu venho com esse rebite, que é o rebite número meio, ou 1/2 também chamado. Eu compro o rebite simples, então de um lado ele é com essa pontinha pra cima, e ele tem um buraquinho, que esse é o lado avesso, o lado que fica pra baixo, e o outro lado ele é o lado bonito, é o lado que tem um botãozinho, que é o lado que vai ficar pra cima. Então eu começo aplicando esse. Eu me adaptei a colocar, como ele tem um buraquinho, ó, eu encaixo ele no próprio furador. Fica bem mais fácil de encaixar na peça. Daí eu venho aqui pelo lado avesso, no buraquinho que eu fiz, e encaixo aqui, ó, no buraquinho. Ó como é facinho encaixar. Fazer isso dos dois lados, coloco aqui o outro também,
Encaixo ele aqui e coloco do outro lado. Pronto, ó. Atravessou, já tá com os 2 pontinhos. Agora eu só venho com as pontinhas de cima e encaixo aqui uma na outra. De um lado e de outro. Pronto, ó. 2 botõezinhos. E aí eu venho no meu rebite, no meu balancinho, ele já tá regulado pro rebite. Essa pontinha de baixo, ela vem com um pininho, que é onde encaixa. E a parte de cima é reta. Vou colocar, então, aqui a parte de baixo ela encaixa nesse pininho e abaixo. Vou colocar aqui dos 2 lados. Então fica desse jeito a peça. Olha só que linda essa etiqueta. Como a gente colocou a cola aqui no meio, ela fica super estável, ó, mesmo quando a gente mexe ela não descola. E os rebites dão um charme a mais. Eu aconselho você colocar da mesma cor que você colocar o cursor aqui. E eu tenho certeza que ela vai agregar valor na sua peça, porque todo mundo gosta de receber uma peça personalizada assim com o nome. Gostou de aprender essa etiqueta? Então já deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal, que eu tô sempre trazendo dicas e tutoriais de costura criativa. Se você não fez ainda, ativa o sininho também, assim você não perde nenhuma novidade que eu trago por aqui. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!